Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mais vezes do que consigo me lembrar e do que eu gostaria de admitir, ao sentar para ouvir uma mensagem, eu, pelo menos dentro da minha cabeça e coração, eu vestia um babador, né? Pegava aquele pano, amarrava no pescoço, e sentava à mesa e disse: agora me alimente, pastor, quero ouvir. Mas essa talvez, com certeza, não é a atitude certa. Eu tenho que tirar esse babador e botar na minha cintura e fazer dele um avental, pois eu vim para servir a Deus. E tudo que eu recebo de Deus compreende uma interação, uma obediência, até as promessas, e essa promessa não é diferente. Pois em Cristo nós temos alívio, nós temos descanso. Andar com Cristo não é penoso, mas a vida é. A vida neste mundo é penoso, até porque este mundo hoje é tóxico. Se você tirar um peixe da água, ele vai morrer. Por quê? Porque ele foi criado para viver dentro da água. Por que nós morremos? É porque este mundo se tornou um lugar hostil à nossa vida. O próprio pecado atenta contra a nossa vida. E diariamente nós morremos mais um pouquinho, com cada tristeza, com cada dificuldade, com cada coisa que não funciona, mas principalmente por causa dos nossos pecados e dos pecados dos outros. Não é verdade? A vida se torna penosa. Trabalho não é penoso. Trabalho é bom, é gostoso. Trabalhar, né? Se você... muitas pessoas tiram suas férias fazendo o quê? Consertando coisas dentro de casa, ficam em casa, renovam, pintam a parede, consertam a pia, né? Esse tipo de trabalho é até o que minha esposa chama de higiene mental. Tem certos sábados que a gente começa a fazer certas coisas, ela limpa gavetas, arruma o armário. O que você está fazendo? Me deixa em paz, estou fazendo uma higiene mental. Não está fazendo higiene mental, está fazendo higiene da casa, né? Está fazendo assim uma arrumação, mas parece que aquele trabalho renova, não é verdade? Agora, quando o seu chefe é injusto, quando as coisas não andam, quando o vizinho te agride de graça. Outro dia eu estava saindo do condomínio e nós temos uma via meio estreita e tinha uma senhora no meio do caminho. Dá para 2 carros passarem, até porque é mão dupla, mas ela estava no meio. Era um carrinho pequeno, não era um daqueles carrões, era um carrinho pequeno, era um Fit. E eu dei uma buzinada e disse: oi, assim, muito na boa. E quando eu passei pela janela, ela estava de janela aberta, ela soltou um palavrão que me chocou tanto, sabe? Eu não vou nem repetir, obviamente, não vou repetir, não tem, mas isso me agrediu. E sabe que eu fiquei um tempo, sabe? Não é só, você ouve e passa, né? Mas parece que aquilo entrou e me fez mal. Quem já teve essa experiência? Já teve essa experiência de uma pessoa, uma reação tão inesperada e em vez de você simplesmente, sabe, não passa por cima, parece que vem e atinge. E eu queria soltar do carro e dizer: o que tem de errado com a senhora? Está pensando o quê? Só que ela já tinha ido embora. Mas eu queria mesmo assim, mesmo ela tendo passado, eu queria sair do carro e gritar para ela: qual é o seu problema? Mas ela não parou, então eu fiquei com aquele grito entalado na minha garganta, né? E são essas pequenas coisas que vão acumulando. Não é? É o aquecedor de água que não funciona, é a peça que nunca chega de São Paulo, né? Eu tenho um aquecedor que não funciona há 3 meses, e o chuveiro, agora que o inverno está chegando, né? Complica, né? E não é uma coisa ou outra, mas parece que é o acúmulo de coisas, fora os nossos desapontamentos e tristezas reais. Perdas.
Essa vida é tóxica. E eu estava lembrando de um artigo que eu li recentemente, dizendo, olha, para você viver mais tempo, tem que eliminar estresse. Eu disse, então, eu vou morrer. E cada médico que eu vou, a primeira coisa que ele fala, meu filho, você tem que diminuir o estresse. Eu disse, fazendo o quê? Vou morar onde? No meio do mato? Eu moro no Rio de Janeiro, cidade grande, perigosa, e onde muita coisa não funciona, onde... Bom, eu não vou começar a falar das coisas, senão vai ser penoso até falar, né? E penoso para você ouvir. Mas nós sabemos que a vida é penosa. E o convite de Cristo é, venham a mim. Venham a mim e você achará o quê? Descanso para a sua alma. Muitos erroneamente buscam em atividades esse descanso, mas não te dará descanso. Vou para o cinema, sabe, eu estou muito estressado, vou pegar um filme, de repente isso vai melhorar. Melhora enquanto você está esquecendo do problema, mas resolver o problema da sua alma, desintoxicar a sua alma, revigorar a sua alma, só um pode fazer. É Cristo. Só em Cristo nós achamos o que ele descreve aqui. Descanso. Aliás, ele promete 2 vezes. Ele começa dizendo, vinde a mim, né, e achará descanso. Depois ele fala de novo. Sou manso, humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Até agora, estou de babador. Mas ele diz, tome sobre si o meu jugo. Não posso mais ficar de babador, eu tenho que botar o avental de servo. Porque esse descanso não é só recebido passivamente, mas requer de nós um envolvimento. Quando eu me volto a Cristo, quando eu chego a Ele, eu tenho que entender que Ele também pede algo de mim. Ele pede que eu tome sobre mim mesmo o seu jugo. Agostinho disse desta maneira, meu coração vivia inquieto, e só achou paz quando achou pouso em ti, Senhor. Quando eu volto para Ele, quando eu chego perto dEle, há sempre uma conclusão de paz que visita a minha alma. Não é de imediato, é interessante isto. Os puritanos tinham uma maneira de escrever isso, eles diziam assim, ore até orar. Ore até orar. E quem já gastou tempo em oração sabe o que essa frase quer dizer. Eu vou explicar. Quando eu começo a orar, eu estou muito aflito. E se eu apenas fizer uma oraçãozinha qualquer, claro que eu entreguei a Deus. E há certos momentos que a gente não pode gastar mais tempo em oração, mas quando eu me separo para orar e abro um tempo para orar e busco a Deus, eu oro até que aquela oração começa a ser feita não mais... Como posso descrever isso? É como se eu estivesse falando e de repente eu sinto que alguém mais está presente me ouvindo. No início eu sei que Deus está me ouvindo, mas eu vou orando até que de repente eu sinto Ele também está se envolvendo na minha oração. E quando eu entro nesta etapa de oração, há uma paz que desce sobre mim. Parece que eu entrego o fardo. Não é assim, toma. Não, isso não é oração. É quando você para. Você diz, Pai, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Ele começa. Jesus, ao nos ensinar a orar, disse, começa falando com Ele. Pai. Quando você para, assim como a passagem diz, aquiete-se e sabei, né? Pare tudo, pare de lutar e sabei que eu sou Deus. Quantas vezes fazemos oração, mas não estamos chegando a Ele, não estamos nos aproximando a Ele, estamos só fazendo uma oração, valei-me Senhor, como se Deus nem estivesse lá. Mas quando eu paro e chego a Ele, assim como Ele convida, vinde a mim, ou venham a mim.
venham a mim. Oração envolve essa proximidade a Cristo. E eu te darei descanso. Que convite extraordinário e maravilhoso. Há 2 semanas celebramos o dia de Pentecoste e falamos sobre a vinda do Espírito Santo. Semana passada falamos sobre a promessa do Espírito Santo. Aliás, vamos ler de novo. João capítulo 14. João capítulo 14. Versículo 18. Jesus está se despedindo dos seus discípulos. É o discurso de despedida. João 14, 15 e 16. Sendo que 17 é a sua oração sacerdotal intercessória. Mas esses 3 capítulos fazem parte do que nós conhecemos como o discurso de despedida de Cristo. E ele diz em versículo 18: não os deixarei órfãos. Voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. E no versículo 23 ele disse: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Agora a promessa é mais profunda. A comunhão prometida é maior. Jesus fez o convite: vinde a mim. E é assim que nós começamos a nossa vida em Cristo. Nós chegamos a Ele, tomamos sobre nós mesmos o seu jugo. Não só adotamos uma confissão ou abraçamos uma religião, mas nós chegamos à pessoa de Cristo, porque Cristo é o Evangelho. O Evangelho é Deus conosco, na pessoa de Cristo, que tomou sobre si o nosso pecado, pagou a pena que nós merecíamos pagar, e então nós temos paz com Deus. Chegamos a Ele, mas também tomamos sobre nós mesmos o seu jugo, uma vida de obediência que é leve, não é um jugo pesado, não é penoso. Há religiões que são penosos, religiões onde você tem que fazer oferendas à meia-noite, onde você tem que participar de um jihad, onde você tem que se autoflagelar, mas em Cristo nós temos alento, nós temos alívio, nós temos descanso. Quem chega a Ele, muito ao contrário eu vou abrir mão da minha vida. Não, você acha a sua vida. Muitos acham que a fé cristã é a fé do não pode. E você não vai poder mais fazer isso, você não vai poder fazer mais aquilo, você vai ter que abrir mão disso ou daquilo. Mas você descobre que quando você abre mão dessas coisas, você recebe muito, muito mais. É insano pensar que nós perdemos por seguirmos a Cristo. Assim como a pessoa que casa. Quando a pessoa casa, eu não vou poder mais namorar mais ninguém. Mas quando você casa, você não quer namorar mais ninguém. Se você for do bem. Não é não? Porque você diz assim: todas as outras não me interessam mais. Só essa me interessa agora. Eu quero passar minha vida com ela. Pelo resto da minha vida, é ela que eu quero. E quando nós achamos Cristo, é aquela pérola de grande preço, vendemos tudo e dizemos: não é penoso abrir mão disso ou daquilo, de certas práticas, de certas atitudes, de certas conversas, até de certas companhias que podem ser nocivas e danosas. Eu abro mão de tudo porque em Cristo meu coração acha paz, acha alívio, acha alento. E mais, agora nós temos a promessa. Mas
Cristo diz, eu estou indo, é necessário que eu vá, mas eu mandarei o Espírito, e quando Ele vier, eu voltarei, e o Pai voltará, o Pai virá, e nós habitaremos, ou seja, nós nos tornamos literalmente a habitação de Deus, o templo do Espírito Santo. Meus irmãos, Deus não mora nesse prédio. Vocês entendem isso, nós entendemos isso. Nós estamos completando um templo para quê? Para servir de lugar de ensino, adoração, comunhão, para mais pessoas ainda. Mas não é esse templo onde Deus habita. Deus habita em nós. Esta é a promessa que Cristo fez. E que promessa maravilhosa de eu ser a morada de Deus. Literalmente Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo vem morar em mim. Não é uma metáfora, é uma realidade espiritual. Agora, nós vemos aqui uma coisa interessante, porque nesse mestrado que eu terminei há pouco tempo, há 2 anos atrás, eu fiz um curso sobre a Santíssima Trindade. Fascinante esse curso. E há uma palavra que eu aprendi nesse curso chamado pericorese. Eu não sei se traduz pericorese, pericoresis. Pericorese, deve ser pericorese, né? Pericorese descreve o quê? A dança entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E literalmente, um vivendo no outro. Os três interagem e habitam um no outro. A sua comunhão é tão plena que são uma pessoa só. Literalmente, quando nós lemos essas palavras, Jesus está dizendo, você está sendo convidado para viver em nós e nós vivermos em você. Olha a promessa. Olha a promessa. João 15. Agora, lemos a semana passada, vamos agora continuar em João 15, versículos 1 a 9. Diz assim, olha, veja só a dinâmica aqui. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o meu Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no seu amor. Ou seja, eu estou em Cristo, Cristo está em mim. Permanecer em. Esta pequena conjugação, em. Não é conjugação, é o quê? É uma conjunção, exato, conjunção. Nós sabemos o que quer dizer permanecer em, até que alguém nos pergunte o que quer dizer em, aí a gente não sabe responder exatamente o que isso quer dizer. Então, o que eu quero tentar explicar hoje é o que exatamente isso quer dizer. Porque há um certo mistério aqui, né? E há muitas coisas na palavra de Deus que inicialmente parecem muito simples, e quanto mais você pensa a respeito, você diz, não é tão simples assim. E até que nós exploremos bem a palavra, não podemos recorrer a mistério. Muitas pessoas chamam coisas de mistério, simplesmente coisas que não conhecem, mas outros entendem, né? Eu tenho que... Posso contar? Eu tenho que contar. Eu tenho um neto brilhante. Tenho que contar, meu neto.
Eu tenho 2 netos brilhantes, só que o mais novo ainda está... Seu brilho é assim, implícito. Nós já sabemos, nós sabemos que ele é brilhante. Pela maneira que ele sorri, nós sabemos que tem um QI altíssimo. Até porque ele sorri para mim e isso. Mas ele estava no carro comendo um lanchinho com o meu filho e a mãe dele, né? João e Raquel estavam lá no carro e ele estava no banco de trás comendo. E depois ele devolveu, não sei, foi o potinho. Aí de repente ele virou e fechou o olho e ficou quietinho. E foi assim, de uma maneira tão deliberada, que a Raquel virou e disse: "Uai, o João dormiu? Não sei, será que ele dormiu?" Ele estava lá de olho fechado. De repente, ouviram ele lá do banco de trás: "Ó, mistério." Mistério glorioso. As raízes pentecostais sobressaíram assim, né? Fantástico. Já está brotando vida nova, um renovo pentecostal na família. Ótimo, ótimo. O que quer dizer exatamente? Há um mistério aqui. Há um mistério. Deus é Espírito. E a sua presença em nossas vidas é algo que nos dá descanso e alívio e renovação. E nós podemos viver nesta alegria e nesta paz. Todavia, Jesus aqui usa a palavra permanecer no imperativo. Não é só receber. Ele diz: permaneçam em mim. Agora vem o imperativo: permaneça. Há algo que Deus faz, mas há também algo que você faz. Não é só o babador que nós vestimos, é o avental. Não é só receber o alívio, mas é também tomar o jugo. Há uma participação das duas partes. Há uma parte passiva, onde nós recebemos de Deus, mas há também uma parte ativa, onde nós participamos daquilo que Deus está fazendo em nossa vida. Requer de nós não somente assistirmos certas coisas ou ouvirmos certas coisas, mas exige de nós uma interação, uma iniciativa que vem de Deus, certamente vem dele tanto o querer como também o realizar, certamente, mas requer de nós uma participação. A vida cristã não é uma coisa estática, é sim uma coisa dinâmica. É uma coisa que requer algo de você todo dia. Todo dia. É algo que requer de mim uma aproximação de Cristo. Não é só, um dia eu levantei a mão, um dia eu fui batizado, um dia eu tive um encontro com Deus. Um dia eu recebi a plenitude do Espírito Santo e naquele dia, em alguns casos, falei em línguas estranhas. Mas eu me lembro disso, isso foi na minha juventude. Nunca mais, mas sabe como é? Aconteceu para mim. Não, diariamente nós somos chamados para permanecer em Cristo. Ele promete fazer a habitação em nós pelo poder do Espírito Santo, mas requer de mim. E ele mostra isso pela imagem da videira, do galho e da videira. Literalmente nós temos que receber seiva dele, vida dele diariamente, senão nós não produziremos frutos. E quantos não deixam a sua vida espiritual esfriar e param de crescer, param de demonstrar as virtudes e param de ver resposta à oração, param de ver milagres acontecerem em sua vida, param de viver a plenitude do que Deus promete. Deus promete diariamente abençoar não só a nossa vida, mas abençoar outros através
da nossa vida. Por quê? Porque fruto nunca é usado para alimentar a própria árvore que a gera. Uma árvore de maçã não se alimenta de maçãs. Fruto é sempre para o bem dos outros. Você recebe o fruto do Espírito de paciência, não é para você, não é para você se sentir melhor, é para você poder ser mais longânimo com outras pessoas. Quantos aqui já pediram paciência a Deus? Alguém já pediu paciência? Não peça isso. Por quê? Porque Deus vai mandar alguém para a sua vida para te ensinar paciência, porque Deus não dá paciência, Ele ensina paciência. E aprender a ser... Quantos já pediram humildade? Pior, quantos já pediram humildade? Alguém aqui já pediu para ser humilde? Oh, como é que você aprende humildade? Sendo humilhado. Ou você vai fazer de conta que é humilde, né? E há pessoas que de certa forma, vestem uma certa humildade que não tem nada a ver com dons do Espírito, né? Pessoas que andam por aí com voz, a meia voz, né? Você chega aí, meu irmão, tudo bem? A paz do Senhor. E você, sim, não, esse cara é humilde. E você lá dentro dizendo, sou muito humilde, graças a Deus. Sou humilde pra caramba. Não. O que acontece? Deus vai nos ensinando. O que Ele vai fazendo? Vai podando a árvore. Quem produz um pouquinho de humildade, Ele vai podando. Como é que Ele faz isso? Ele vai cortando os nossos galhos, vai tirando as nossas folhas, vai tirando o fruto bom e vai nos renovando. Então você diz, não, agora eu estou pronto. Você nunca estará pronto. Diga para o seu vizinho, você nunca estará pronto. Uma árvore viva precisa sempre ser podado. Porque sempre tem um galho crescendo fora do lugar. Enquanto a vida tem folhas aparecendo, quanto mais idade. E você pensa assim, não, mas agora eu já tenho tantos anos no Evangelho. Meus irmãos, quanto mais tempo você tiver no Evangelho, mais coisas Deus vai ter que podar. Porque os pecados da nossa velhice são piores do que os pecados da nossa juventude. Quantas pessoas começam a sua vida cristã, naquele afã, orando, e se tornam velhos, ranzizos, secos, galhos secos, pessoas amargas, pessoas que não têm fé, ficam aí, vocês orando, eu já orei tanto que meus joelhos até não funcionam mais de tanto orar, mas agora Deus sabe onde eu estou, Ele pode me ajudar, porque eu já sobrevivi tanta coisa, já rejeitei tanta maldade, mas agora eu estou com Deus, graças a Deus. E vai aquela secura, vai aquela amargura. Deus tem que podar até, todo mundo de cabelo branco aí, Deus vai podar a gente também. A árvore nunca fica perfeita. Vai cortando, para quê? Para que Deus possa abençoar outros através de nós, porque a bênção nunca para em nós. Nunca. Você sabe que na Palestina tem o Mar Morto, né? Você sabe qual é o problema do Mar Morto? Por que está morto? Porque só tem entrada de água, não tem saída. A água para sair tem que evaporar, não tem saída. E o que vai acontecendo? A salinidade vai crescendo e crescendo e crescendo, porque só entra água. E nada pode viver dentro do Mar Morto. Assim como, se sua vida não estiver fluindo para alguém, se você não estiver fazendo bem, também sua vida vai secar. A permanência do Espírito Santo em nossa vida nunca é apenas para o nosso bem, para o nosso enlevo. Eu não recebo um dom de Deus, seja dom de fé, ou de línguas, ou de orar pelos enfermos, de cura, ou de profecia, para o meu bem. Há pessoas que se fascinam com os dons do Espírito Santo, pensando, puxa, eu gostaria muito de ter essa experiência, mas essa experiência não é para o nosso bem, é para o bem de outros. Deus vem habitar em nós para que nós sejamos um veículo para esta bênção.
Até as nossas orações é para abençoar outros. E é uma coisa, quando nós permanecemos em Cristo, até nossas orações são mais certeiras, sabia? Oramos melhor. Eu já fiz cada oração que... Eu tinha um vizinho. E Deus tem me afligido com muitos vizinhos da minha vida assim. Eu tinha um vizinho no Alto Leblon que tocava Rolling Stones às 3 da manhã. E eu fiz orações naquela noite, especialmente eu acordei e o chão estava tremendo, os meus meninos pequenos ainda estavam dormindo e eu lá, eu tentei bater na porta, ele não quis nem saber porque ele estava para lá de Bagdá, estava assim, bem alcoolizado e o chão tremendo, né? I can't get, no, e eu lá no escuro de pijama e eu levantei a minha mão e poderosamente disse: Senhor, quebra o som desse cara, em nome de Jesus eu tomo posse, eu determino. Eu estava naquela fase, né, de guerra espiritual e pensava que eu podia tomar posse, porque eu nasci para ser cabeça e não cauda. Já amadureci, não estou mais nessa fase agora. Eu já entendi que oração não é isso, não é uma arma que eu fico lá, né? Mas a gente passa por essas fases, que nem aquela senhora durante o louvor estava lá, o pastor, e ela estava lá e tal, e tudo louvando, e quando Deus... Aí o pastor disse: agora vamos sentar. E ela estava aí, de repente ela... No louvor ela estava com uma espada desembainhada, estava lá louvando e estava lá, e quando terminou, embainhou a espada. E nós pentecostais somos muito interessantes, né? Um povo muito peculiar, né? Raça eleita. Ô raça eleita. Já passei por tudo isso. Mas Jesus disse em versículo 7: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Eu já pedi muitas coisas que nunca foi concedido. Minha oração estava errada? Provavelmente. Mas, quanto mais eu penso a respeito, em retrospecto, eu entendo que eu não permanecia em Cristo como devo. A plenitude da sua presença. Meus irmãos, poder pentecostal não começa no culto. Começa de joelhos em casa, no lugar secreto de oração. O poder do Espírito não é franqueado para pessoas que têm fé e sabem as frases e que tomam posse e que derrubam muralhas e... Não. Deus opera poderosamente até em nossos dias. E olhe como eu desejo, eu digo isso de coração, como eu desejo ver essa igreja fluir nos dons espirituais. Sim, línguas estranhas, essa linguagem maravilhosa do Espírito, falando mistérios a Deus. Faz parte da minha vida devocional. Eu oro, na grande maioria do tempo, em línguas estranhas. E como isso é precioso para mim. Mas isso não pode ser um laboratório de línguas estranhas. Você tem que ter uma língua, vamos lá. Não. Ou profecia. Profecia é algo que Paulo, e nós vamos olhar essas coisas aqui aos domingos de manhã. O que é profecia? Palavra de conhecimento, sabedoria, cura divina. Mas isso não pode ser um brinquedo nas mãos de pessoas pentecostais. Não pode ser um brinquedo. Eu tenho que permanecer nele, pelo poder do Espírito Santo. Isto envolve uma vida encharcada da presença de Deus.
ao ponto da paz de Cristo poder ser o árbitro do meu coração. Mas os nossos corações vivem inflamados pelos nossos maus desejos. Por isso que em Tiago disse, vocês não têm porque não recebem porque não pedem. Quando pedem, pedem mal. Para quê? Para apenas realizar seus maus desejos. E Deus tem que mudar os meus desejos. Meu coração tem que ser movido. Na noite que eu fui amarrar o som do meu vizinho, que continua a funcionar, e deve estar funcionando até hoje, porque Deus não atendeu a minha oração. Naquela noite eu estava lá, Senhor, quebra o som dele, ou quebra ele, ou sei lá, porque eu sou... O que Deus estava fazendo? Estava dizendo, está vendo, filho? Está vendo que ridículo que você está passando? E eu estou confessando isso, e é engraçado, vocês estão rindo hoje? Eu não estava rindo às 3 horas da manhã, eu estava muito frustrado, dizendo, onde está o poder? Eu quero o poder do alto, eu quero Espírito, manda ver. Eu estava lá, com a espada desembainhada. Como nós somos infantis. Como eu já fui infantil. Não é isso. Não é isso. Nós não saímos para derrubar todo mundo na nossa frente. Cristo nos entrega a morte todo dia. Nós somos o pequeno rebanho entregue à morte diariamente. Está dizendo que nossos irmãos na Síria, que foram mortos, decapitados pelo Estado Islâmico, não têm poder? Tem poder sim. O poder da sua palavra. Eu estou lendo Apocalipse esses dias na minha leitura, e se você não tiver um plano, pegue um plano aqui com seu pastor. Nós temos planos de leitura bíblica. Estou lendo sobre o povo de Deus que vence a besta, vence o dragão, pela palavra do seu testemunho, pelo sangue de Cristo e por não amarem a sua própria vida. Muitos querem Deus, mas querem Deus como uma espécie de apêndice à sua vida normal. Um pouquinho de devoção, uma oraçãozinha, um versículo de promessa, que já vou ficar esperto, vou ficar bonzão. Não. Espiritualidade não é isto. Não é isto. Não é uma caixinha de promessas. Não é um versículozinho, não é o pensamento do dia. É o andar com Deus, é o permanecer em Deus. Nós costumamos setorizar a nossa vida. Temos um período com Deus e um período sem Deus. Um período espiritual e um período normal. E nós separamos nossa vida em parcelas, em capítulos. Dizemos, bom, agora eu vou abrir a porta para o Espírito, agora eu vou ficar no Espírito. E a gente fica assim, agora eu vou ser espiritual, agora eu vou orar. Mas no trânsito, a carne sobressai. Não é verdade? No trânsito, especialmente levando fechada, de repente, você não está mais no Espírito, você está na carne. E quem nunca ficou chateado e perdeu a bênção, que jogue a primeira pedra. Não serei eu. Ou, há momentos que a gente se permite certos excessos. Lemos sobre gula como obra da carne. Mas nós não nos cuidamos. Não somos comedidos. Vamos para aquela churrascaria e eles vêm com aqueles espetos, Já faz anos que eu não entro na churrascaria, mas vem e você lá, manda, mais um, manda. E você não vê, mas daqui a pouco você começa a ficar triste. Você começa a ficar assim, meio respirando com dificuldade. E aí vem aquela mussarela de búfala, e você, umas e duas. E você, agora chega. Vem mais uma coisa. Não trouxeram mais cedo. Ai.
Não posso ir embora sem isso. E você está lá até que finalmente você está assim passando mal. Aí eles trazem aquele tanque de bronze e cristal, cheio de profiteroles. E você está lá, oh meu Deus do céu. Mas hoje é um dia especial. Não tem nada de especial, mas você decide que é um dia especial. Vou começar amanhã. E você vai, né? E ainda tem coragem de pedir Coca Zero. Como se isso fosse poupar alguma coisa. E você se entrega. E ouça o que eu vou dizer. Isso não é correto. Não faz bem. Alô? Deus senta à mesa conosco? Deus senta à mesa contigo? Deus senta ao lado de você na frente da televisão? Permaneçam em mim. É o que Cristo nos chama a fazer. Permaneçam em mim. Não estou dizendo que a vida cristã é uma vida apenas de paz, não. Nós temos lutas e lágrimas e frustrações. Qualquer santo de Deus passa por tudo isso. Momentos de medo e de raiva e de tristeza e de solidão. Todos nós passamos por isso. Até o mais santo entre nós. Eu não vou te dizer que você estará sempre feliz, sempre em paz. Há momentos que você precisa voltar a Cristo, dobrar o seu joelho, clamar a Deus, pedir socorro. A vida cristã não é um paraíso só. Não é um passeio no parque. Não é uma festa. Quando Paulo descreve, ele defende o seu apostolado, ele fala sobre naufrágios, ele fala sobre perseguição, ele fala das vezes que ele foi deixado como morto, de tanto baterem nele, deixaram ele como morto, um homem morto, concluíram que ele estava morto. Com certeza, ele não estava se sentindo bem naquele momento. E no meio do naufrágio, também não nos sentimos bem. No meio das dificuldades, não nos sentimos bem. A fé cristã não é uma manipulação das nossas emoções. Não é a garantia de que você sempre vai se sentir bem. No entanto, mesmo no meio das lágrimas, mesmo no meio das tristezas, mesmo no meio das frustrações, nós podemos ter uma paz e um descanso para a nossa alma, se nós recorrermos a Ele. E Ele nos chama para permanecer nele, não só para visitar. Muitos pensam em Cristo como alguém que está lá dizendo, ligue para mim, viu? Estou aqui, qualquer coisa, ligue para mim, viu? Não, Ele não quer, Cristo não vive conosco à distância, não é interurbano. Falar com Deus, você não precisa ligar interurbano. Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está conosco. O Espírito Santo vem e promete permanecer conosco. O Pai, o Filho e o Espírito prometem fazer habitação em nós. Ele está conosco. Mas nós ignoramos a sua presença e deixamos de nos submeter à sua vontade, e nós conduzimos a nossa vida como se Ele nem estivesse presente. Há certas pessoas que quando andam conosco no carro, temos que andar com mais cautela, não é verdade? Quando você está com sua esposa no carro, meu irmão, você não anda, ou com crianças no banco de trás, você não anda com um pouquinho mais de cautela? Deveria sempre andar com cautela, mas você anda um pouquinho mais de cautela quando tem uma criança no banco de trás. É claro que sim. Por quê? Você não está sozinho. Você está andando com a criança no carro. Se Deus está conosco, se nós realmente permanecermos em Cristo, não faremos coisas de modo diferente? Não vamos nos conduzir de modo diferente? E não vamos continuar esse diálogo com Ele durante o dia?
Muitos esperam para chegar no quarto, fechar a porta e então falar com Deus. Mas Deus é nosso companheiro, Ele está conosco o dia inteiro, 24 horas por dia. Então, quando eu me levanto de manhã, Deus está presente. Quando eu deito à noite, Deus está presente. Quando eu saio, quando eu entro, quando eu vou trabalhar, quando eu estou na igreja, Deus também está comigo. Ele não está mais comigo agora do que esteve quando eu estive em casa hoje de manhã. E quando eu voltar, não estarei saindo daqui, me afastando da presença de Deus. A presença de Deus continua conosco, porque Ele vem fazer habitação nos nossos corações. E essa consciência, por alguma razão, nos foge. Deixamos de ter essa consciência de que Ele está conosco sempre, sempre. E isto nós temos que levar em conta. O convite que Ele faz: vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados. Se nossa vida for conduzida desta maneira esquizofrênica, porque existe uma esquizofrenia espiritual de sermos crentes em um momento, não crentes em outro momento. Agirmos como cristãos de um momento e no dia seguinte agirmos como o mundo. Isto é esquizofrenia. Isto é esquecer quem você é. Imagina se hoje eu fosse Walter e amanhã o Zé. E na terça o Carlos e na quarta Walter de novo. Diriam: você é maluco? Se eu sou de Cristo, eu sou de Cristo hoje, amanhã serei de Cristo. Quem é de Cristo hoje? Quem é de Cristo? Aqui. Amanhã será de Cristo. Vamos permanecer em Cristo. Então isso exige de mim. Agora, a chave aqui é: quem permanecer em mim e minhas palavras permanecerem em vocês. Como precisamos encharcar a nossa vida com a palavra de Deus. Eu não sei se você tem este hábito de ler a Bíblia sempre, mas como isto é fundamental. Se você não tiver um plano de leitura, se você não tiver um momento de oração, como permanecer? Não pode. Não pode. Pentecostes não começa no culto, começa aqui. A sua essência, o exercício dos dons, do fruto, a obra do Espírito Santo sobressai quando nós permanecemos. Este é o desafio.